Avenir de Ares é o Cavaleiro de Ouro de The Lost Canvas que viajou no tempo para o passado, e com ele surgiu uma teoria: será que Avenir poderia ser o grande mestre do santuário na saga Next Dimension? Olá Cavaleiros e Amazonas, bem-vindos ao canal Sempre Quis Saber. Eu sou o Wesley. No vídeo de hoje trago para vocês as 10 melhores curiosidades sobre Avenir de Ares. Gostaram do tema? Então já vai clicando no gostei, se inscreva no canal, ative o sininho e bora para esse super vídeo. Sempre quis saber! Curiosidade número 1. Quem é Avenir de Ares? O Cavaleiro Avenir de Ares nos foi apresentado nas histórias Gaiden de The Lost Canvas. Ele participa da origem de Xion como o Cavaleiro de Ouro de Ares, além de estar envolvido na Guerra Santa do século XVI, como o segundo Cavaleiro de Ares dessa era. Porém, Avenir foi um Cavaleiro de Ouro que veio de um futuro alternativo, onde Hades e seus espectros saíram vitoriosos ao final da Guerra Santa contra Atena. Tendo sido um dos sobreviventes do conflito, Avenir voltou no tempo até a época da Guerra Santa, que ocorreu nos meados do século XVI, onde se tornou um valoroso aliado de Hakurei de Altar e Seiji de Câncer, lutando ao lado do santuário até a sua morte. Curiosidade número 2. O triste futuro de Avenir. Como sabemos, Avenir foi o Cavaleiro de Ares durante uma Guerra Santa contra Hades, em um futuro alternativo, onde o deus do submundo saiu vencedor. Em meio a essa derrota, Hades tomou posse da Terra, e o Cavaleiro de Ouro foi ordenado por Atena e o Grande Mestre que levasse todos os sobreviventes para um local seguro. Ao final do conflito, o Avenir testemunhou a decapitação da deusa Atena de sua era e do líder do santuário. Posteriormente, ele e Hugo e 5 outros cavaleiros encontraram a cabeça de Atena nas ruínas do santuário. O Ariano então segura a cabeça da deusa e, junto com os demais sobreviventes, começa a chorar e lamentar, caindo em lágrimas pela perda de Atena. A seguir dos eventos, uma ampulheta gigante envolve os cavaleiros sobreviventes e todos eles voltam no tempo para o século XVI. Curiosidade número 3. A catástrofe do século XVI. Ao voltar para o passado, Avenir aparece logo após o fim da conspiração das fadas. Esse foi um evento que aconteceu no santuário, onde o grande mestre Itia de Libra e seu pupilo Gateguard de Ares traíram Atena, se tornando servos de Hades, e por meio das fadas do submundo, controlaram alguns cavaleiros de Atena para lutarem ao seu lado. Itia conseguiu se tornar jovem novamente, e ao lado de seu fiel discípulo, ele enfrentou Hakurei, Seiji, Crest e outros cavaleiros que se oporam a ele. Porém, após sua derrota, a urna da armadura de Ares foi corrompida, se tornando uma armadura escura e amaldiçoada. Mas de repente, um brilho dourado quebra a escuridão da armadura de Ares, e de dentro da caixa da armadura dourada sai um novo cavaleiro, sendo esse Avenir de Ares, que acaba de viajar no tempo. Curiosidade número 4. O milagre de Ares. Avenir surge de dentro da caixa da armadura de Ares, ainda corrompida pelas fadas do submundo, conseguindo romper não só o selo de Atena, que estava sobre a caixa, como também purificar sua essência diante de 2 soldados rasos, que se assustam com a sua abrupta aparição. Ele então é levado diante de Atena, que estava acompanhada pelo recém-eleito grande mestre Seiji de Câncer e seu irmão Hakurei de Altar. Atena então pergunta ao cavaleiro de onde veio, e principalmente por que estaria usando a armadura de Ares, uma vez que o cavaleiro de Ares do século XVI morreu há pouco tempo. Portanto, a chegada de Avenir no santuário era um tanto quanto suspeita. Avenir então responde que é de verdade o Cavaleiro de Ares e compreende as razões pelas suspeitas sobre ele, começando então a contar como a ferocidade da Guerra Santa de seu tempo destruiu a sua época, sendo por isso que ele e os demais sobreviventes foram autorizados a voltar no tempo para lutar pela Atena da época passada e impedir que Hades possa voltar a reencarnar. Embora isso pareça impossível, ao menos ele tinha o objetivo de destruir os deuses gêmeos, Thanatos e Hypnos, para que assim assegurassem um futuro para a humanidade.
Sendo assim, percebemos que Avenir voltar no tempo no momento em que a armadura de Ares precisava ser purificada, e ainda mais em uma época onde o santuário havia acabado de passar por uma grande crise, foi um verdadeiro milagre. O Cavaleiro de Ares e seus aliados chegam como um reforço ao exército da deusa, que se preparava para a batalha contra Hades. Curiosidade número 5, o nascimento de uma grande amizade. Avenir de Ares vai para o campo de batalha e sozinho derrota Giganto de Ciclope e Estande de Besouro Mortal, sem contar os diversos soldados rasos do submundo que os acompanhava, mantendo-se em silêncio enquanto observa os restos de seus adversários se desfazerem na poeira estelar de sua técnica extinção estelar. Hakurei de Altar então chega onde Avenir estava. Ele fica visivelmente chocado com suas ações imprudentes e sem remorso algum. Como sabemos, Hakurei, apesar de ser um cavaleiro de prata, tem o mesmo nível de um cavaleiro de ouro, sendo até mesmo superior a muitos deles. E sem pensar duas vezes, o cavaleiro acaba repreendendo Avenir. Ele diz que um cavaleiro de ouro não pode atacar aberta e imprudentemente os inimigos em um campo de batalha. O cavaleiro de Ares então responde que está ciente disso, só que aceita os riscos que suas ações podem trazer. Quando ele se prepara para ir embora e continuar sua luta, Hakurei o para dizendo para o Cavaleiro do Futuro confiar neles também, se abrir mais e conhecê-los melhor. Hakurei põe em dúvida o que realmente o Cavaleiro de Ares desejava, já que até mesmo eles estão lutando naquela Guerra Santa, a fim de salvar e garantir um futuro para o tempo de origem do Cavaleiro. Avenir então responde quais são suas reais intenções para o Moviano e como está disposto a fazer o possível para realizar seu dever como um Cavaleiro de Ares, sendo que se isso significasse dar sua vida para garantir a sua missão, ele o faria sem pensar duas vezes. Curiosidade número 6, a ligação entre Ares e Atena. Em algum momento, enquanto guardava a casa de Ares, Avenir é visitado pela Athena Sendai, advertindo que ela não deveria estar ali, pois estavam em um tempo perigoso, mas Athena lhe explica que não suporta ficar muito tempo em seus aposentos, e curiosa, ela pergunta como era a sua encarnação futura. Após Avenir lhe dizer o quão esplêndida era a Athena de sua época, ele reflete que embora possa ter mudado seu futuro ao alterar os acontecimentos daquele século, afirma que fará tudo o que puder com todas as suas forças para proteger sua deusa nesta linha do tempo também. Isso porque Avenir não queria que nada de sua época pudesse ocorrer novamente naquele tempo. Ele não queria ver novamente a imagem da deusa protetora da humanidade sendo decapitada por Hades. Nesse instante, o Cavaleiro Sagrado fica surpreso, apesar do fardo que carrega. A Atena do passado o abraça e conforta o seu coração, sendo assim confortado por sua deusa, que reconhece a dor que o seu cavaleiro carrega. Curiosidade número 7, a extinção dos Movianos. As ações de Avenir no século XVI são em grande parte desconhecidas, fora o fato que ele lutou ao lado de Francisca de Touro e alguns Cavaleiros de Prata em algum período durante a Guerra Santa. Ele também, enfim, passaria a se abrir mais com seus companheiros cavaleiros, acabando por fazer uma forte amizade especial com Hakurei e Seiji, onde em ocasiões, fora do campo de batalha, em roda de fogueiras, contaria mais sobre seu futuro distópico e conheceria mais sobre a história dos Movianos, assim como seu papel trabalhando junto do santuário. Tudo indica que no futuro, onde Avenir vivia, os Movianos não existiam mais, sendo assim uma raça extinta. O próprio Cavaleiro de Ares, assim como seu antecessor Gateguard, eram apenas humanos comuns. E ao voltar no tempo e reconhecer a verdadeira história daquele povo perdido, Avenir acaba criando uma forte ligação tanto com os Movianos quanto com o continente perdido de Mu. Curiosidade número 8, a morte de Avenir. Avenir foi claramente um cavaleiro muito poderoso e possivelmente um dos mais fortes de sua era. A prova de seu poder é que ele foi o único cavaleiro de ouro de sua geração a sobreviver, mesmo perdendo a Guerra Santa contra Hades, que destruiu todo o seu mundo.
e em determinado momento, na Guerra Santa do século XVI, Avenir se vê lutando ao lado da Athena Sendai no campo de batalha. Porém, em um momento desconhecido dessa guerra, o Cavaleiro de Ouro de Ares cumpriu o seu maior desejo. Ele realizou o seu dever, dando a vida e servindo como escudo de Atena, a grande muralha impenetrável que guarda a casa de Ares. Avenir salva a Athena Sendai de um ataque mortal. O cavaleiro morre logo em seguida, diante dos olhos incrédulos da deusa e de seus companheiros. Porém, com um sorriso, o Cavaleiro de Ares se vai feliz, podendo impedir que seu futuro se realize, fazendo a diferença na vida das pessoas, tanto do passado quanto do futuro, e além de tudo, realizando o seu maior desejo. Ele deu a vida para salvar sua deusa. Curiosidade número 9, o funeral eterno de Avenir. O último desejo do Cavaleiro de Ouro era que seu corpo junto com a armadura de Ares fossem enterrados no continente dos Movianos. Devido ao seu grande respeito e afeto para com aquele povo, Avenir queria que Hakurei e Seiji o enterrassem acima de um vilarejo, que seria vigiado tanto pelos cavaleiros que vieram no futuro com ele, quanto pelos aldeões, além de que em seu túmulo existiam poderosos selos criados pelo deus primordial do tempo, o Cronos, a fim de impedir que fizessem algum mal para com a armadura de Ares e o corpo do cavaleiro sagrado. Porém, após o término da Guerra Santa, o local de seu sepultamento foi dado como desaparecido. Nem mesmo os gêmeos Movianos foram capazes de reencontrar o lugar onde enterraram Avenir. Isso porque o continente de Mu desapareceu completamente e agora existe apenas o Tibete como sendo o local mais próximo de seu enterro. O que era desconhecido para eles é que o espectro de Hades, Ioma de Mefistófeles, o receptáculo de Kairos, o deus do tempo, irmão de Cronos, atacou o vilarejo a fim de destruir a armadura de ouro, mas devido ao poder dos selos o impedirem de fazer isso, Ioma decidiu selar todo o vilarejo e suas pessoas, junto com a armadura, em uma detenção no fluxo temporal, apenas para enganar o Cronos. Ele ainda deixaria uma sombra de si mesmo, vigiando a armadura, até que o sucessor da armadura a reivindicasse, a fim de destruí-la. E isso aconteceu apenas no século XVIII, onde Xion assume a armadura de Ares. Curiosidade número 10, Avenir é o grande mestre em Next Dimension. Como já sabemos, a saga Next Dimension traça um paralelo com a saga de The Lost Canvas, sendo contada a versão da mesma história em duas visões, ou realidades diferentes. Porém, vários personagens de uma história aparecem na outra, como por exemplo, Tema de Pégaso, Alone Hades, Athena Sasha e Suikyo de Garuda. Sendo assim, não seria nenhuma surpresa que Avenir fosse reaproveitado na saga de Kurumada, visto que a saga Next Dimension também utiliza a viagem no tempo. Avenir, nessa realidade, poderia ter voltado no tempo, porém caído no século XVIII ao invés do século XVI, e assim acabou se tornando o grande mestre do santuário. Essa dúvida, porém, com certeza apenas será sanada quando Kurumada revelar a verdadeira identidade do grande mestre do santuário. Muitos até mesmo imaginavam que ele poderia ser o terceiro juiz do inferno, o espectro de Wyvern. Porém, ao que parece, o verdadeiro espectro de Wyvern irá aparecer no próximo capítulo de Next Dimension, sendo esse o capítulo 106. E vocês já conheciam a emocionante história de Avenir? Gostaram de conhecer? Comentem aí para eu saber e, é claro, obrigado por assistirem esse vídeo até o final. Valeu, falou, tamo junto e até a próxima. Você já sentiu o Cosmo?